Esse livro aqui é uma doideira porque você pode lê-lo apenas como um thriller, né? E como um thriller, ele vai funcionar muito bem, porque é uma tensão crescente, constante. Ou você pode lê-lo como uma história que expõe a desigualdade social de maneira muito clara e muito jogada na sua cara, porém sem ser didático. O bebê está morto. Essa é a primeira frase de Canção de Ninar, esse livraço da Leila Slimani. É um soco no estômago, um início brutal ali para uma história que, como eu falei, à primeira vista, parece ser ali apenas um thriller perturbador, né, sobre o pesadelo de qualquer pai ou mãe, a babá assassina. Vencedor do prêmio Goncourt de 2016, esse livro aqui fisgou leitores no mundo todo com essa trama ali policialesca. Um crime inconcebível no seio de uma família de classe média parisiense. Mas o verdadeiro horror aqui não é o sangue, não é o crime. Por trás do suspense, a autora constrói uma crítica social ali muito afiada. Portanto, esse é um thriller doméstico diferente aí. É um thriller doméstico porque vai acontecer ali dentro de uma casa, de uma família. Mas ele vai expor as desigualdades profundas e a violência estrutural escondida no cotidiano burguês. E como burguês aqui, eu nem tô falando aí de gente muito rica não, é gente de classe média ali que adora exercer a síndrome do pequeno poder. Hoje, então, a gente vai dissecar essa obra não como um romance policial, mas como um romance social. A gente vai entender quem é a Louise, né, a babá, e como a ficção da Slimani se conecta aí dolorosamente com a realidade do trabalho doméstico na França e também, principalmente, aqui no Brasil, que dá pra fazer vários paralelos. Sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo exclusivo somente para os apoiadores do Clube do Livro do Moço do Vinho, o meu Clube do Livro. Esse vídeo encerra a nossa primeira temporada, veja só, foram 3 meses aí só falando de livro bom. Primeira temporada impecável, hein? Eu quero agradecer imensamente você que continua aqui, que gosta do clube, que gosta dos vídeos, vem muita coisa boa aí pela frente, então não sai do clube. Mas para encerrar essa temporada, esse vinho, sem mais delongas, e vamos à Canção de Ninar. Bom, tudo começa aí pela busca pela perfeição, né? A Miriam, a mãe, ela decide retomar a carreira de advocacia ali e contrata a Louise, né? A babá. É aquela velha história, né? A mãe que decidiu ali parar um pouco com a vida profissional, vai sentir aquele desespero, aquela coisa, vai querer voltar, né, à vida ativa ali do trabalho. E a Louise, ela não é uma babá qualquer, né? Ela domina aí o que o livro chama de a arte de ser invisível e indispensável. Então ela é de fato indispensável, porque ela é servil, ela é obstinada, ela mantém a casa impecável, ela vai cuidar ali dos filhos da Mila e do Adam como se fossem seus. Para os patrões aí, a Miriam e o Paul, a Louise deixa de ser uma funcionária para se tornar um anjo, né? Eles chegam ali a não imaginar mais a vida sem ela, claro. Só que a autora, a Slimani, vai nos alertar aí para o perigo dessa idealização. A Louise vai acabar internalizando essa posição. Ela precisa ser a babá da inveja, né? Aquela babá perfeita quase irreal. Mas esse sucesso em se tornar indispensável cobra um preço alto aí, que é a anulação da própria identidade. Existe um momento-chave aqui onde o Paul, né, ele vai falar que a babá tá ocupando espaço demais. É o paradoxo aí do trabalho doméstico, né? Ela deve ser parte da família, mas deve permanecer ali subalterna, parte da família como uma mobília. Inclusive, vamos ter aí muitas cenas, né, em que fica muito claro que a Louise não é digna de ser vista como um ser humano. Em determinada cena, quando o Paul a vê ali de biquíni, né, na praia, ali naquela cena, ele nem concebe a possibilidade de sentir desejo por ela, por aquela coisa. E por trás dessa fachada aí, a vida de Louise é cinzenta, é triste. Viúva de um marido abusivo, endividada e vivendo num apartamento ali decadente, ela cuidou dos filhos dos outros a vida toda, mas falhou em criar laços com a própria filha, a Stephanie. E tá aí a crueldade, né? A Louise projeta na família da Miriam a vida que ela nunca teve. A devoção vai virando uma obsessão e ela quer pertencer àquele cenário burguês, né? Pra fugir da realidade miserável. A Louise cuida das crianças, mas quem é que cuida da Louise? E aí, para se proteger, ela vai utilizar de uma arma, a arma da invisibilidade, né? A arma secreta dela ali para poder ser aceita, né? Temos ali passagens bastante fortes, né, da narradora falando sobre solidão. Mas esse superpoder dela de se invisibilizar também é uma maldição, porque a invisibilidade da Louise só existe enquanto ela serve alguém. Isso aí não é apenas ficção, tá? Slimani tá
tocando numa ferida aberta ali na sociedade francesa. Embora a personagem da Louise seja branca, a autora deixa claro que a maioria das babás em Paris ali são imigrantes e são mulheres vindas de antigas colônias, né? Muitas vezes em situação irregular. E os dados de fato são gritantes. Na França, imigrantes são 39% dos trabalhadores domésticos. Na Grande Paris, esse número salta para mais de 60%. Então a gente está falando aí de uma espinha dorsal silenciosa formada por mulheres estrangeiras, imigrantes, mulheres que enfrentam barreira da língua ali, da falta de rede de apoio, né, a precariedade da imigração. Muitas trabalham sem contrato, na informalidade. Sindicalistas de Paris ali vão relatar que essas mulheres permanecem invisíveis aos olhos do público, apesar de realizarem um trabalho crucial. E por ser visto como um trabalho de amor ou de cuidado, ele é economicamente desvalorizado. É França ou é Brasil? Pra gente ver, né, que a gente acha que é só o nosso país que é todo ferrado. E aí no livro a Miriam paga um salário modesto lá pra alguém que cuida dos bens mais preciosos dela, né, que são os filhos. E aí a Miriam é aquela coisa, né, é o ser indispensável versus o ser descartável. A Louise é vital, mas se ela deixar de servir ali perfeitamente aquela família, ela vai ser posta pra fora, porque ela tem que ser perfeita. Esse tema me deixa irritado, me deixa irritado. Isso vai nos levar aí a um dos pontos mais delicados desse debate, tanto no livro quanto na vida real, que é a ambiguidade afetiva. A gente falou bastante disso quando a gente leu o Sweet Talk. Quantas vezes a gente já não ouviu a frase "ela é quase da família", né? A gente discutiu muito isso. Em Canção de Ninar, a Louise viaja com a família, ela participa de festas, tem um afeto, né, real ali, as crianças gostam dela. Mas a autora Slimane vai nos lembrar o tempo todo que isso é uma relação de poder e dependência econômica. Então essa narrativa do afeto muitas vezes vai mascarar a exploração. A Louise se sente incluída, mas é uma inclusão subjugada. Para não perder esse lugar na família, ela aceita ali ser sobrecarregada, né? Vai extrapolar os limites, ela vai querer cozinhar, ela vai limpar do chão ao teto, ela vai forçar situações em que ela precisa ser indispensável. No Brasil a gente conhece bem essa história aí. Casos de trabalho análogo à escravidão foram justificados aí por décadas, né, com o argumento de que a vítima era como se fosse da família. O carinho não paga conta e não garante direitos, né, galera? Quando a Louise ali no ato final, né, desesperado vai cometer aquela violência extrema, a gente pode ler metaforicamente como o rompimento aí dessa fachada toda. A violência sempre esteve ali latente na desigualdade e na coisificação da Louise, porque ela não deixa de ser uma coisa pra sua família. Vou ressaltar aqui um metaforicamente, tá? Ninguém justifica os atos da Louise, que ela é doida, mulher é doida. Agora, é impossível ler esse livro aqui e não olhar para o Brasil. Se na França a questão é a imigração, aqui o trabalho doméstico carrega marcas aí da escravidão e do racismo estrutural. O Brasil tem uma das maiores populações de trabalhadoras domésticas do mundo. E quem são elas? 92%, claro, são mulheres. E 65% são mulheres negras. A cor da pele aqui nessa história, infelizmente, ainda dita o destino social de várias mulheres. A desigualdade salarial dentro da própria categoria também mostra que domésticas negras ganham, em média, 20% menos que as brancas. E, historicamente, a legislação brasileira excluiu essas mulheres. A tal frase aí de que ela é da família serviu por décadas para justificar a falta de carteira assinada, de FGTS, de horas extras, a palhaçada. Foi só em 2013, com a PEC das domésticas, é que a gente teve aí uma mudança legal, né, na legislação, né? Inclusive é chamada por muitos aí como a segunda abolição. Foi uma questão de reparação histórica, mas mesmo uma década depois a informalidade aí reina, né, nessa categoria. Só 1/3 da categoria tem carteira assinada. O quartinho da empregada ali, né, aquele cômodo pequenininho, sem janela, né, nos fundos ali, bem desgraçado, é a nossa senzala moderna. É a arquitetura da nossa segregação. Inclusive aqui fica de novo a recomendação do filme Que Horas Ela Volta, tem lá no Globoplay com a Regina Casé, porque esse filme ilustra perfeitamente tudo isso. É a babá que mora no emprego, né, cria o filho dos outros e mal vê a própria filha. Inclusive tem um lema aí dos movimentos de trabalhadoras domésticas que diz: não queremos ser da família, queremos direitos.
Mas voltando para a Canção de Ninar, o livro aí é um estudo de casos sobre violência estrutural. Durante a maior parte da trama aqui, ninguém bate ninguém, né? A violência é muito silenciosa. Tá na humilhação da Louise ali, na miséria onde ela mora, tá nas pequenas omissões da Miriam e do Paul, né? Que hesitam ali em ajudar a Louise financeiramente para não cruzar a linha profissional, mas não hesitam em fazer ela trabalhar até a exaustão. Quando o crime acontece, é como uma bomba ali, né? Uma bomba de todo esse retrospecto aí, desse gás acumulado. A tragédia vai obrigar os personagens a encararem que elas nunca viram a Louise ali como um ser humano completo. Tem várias passagens aqui de vários personagens que eles olham pra Louise como se ela não fosse nada. A verdadeira monstruosidade, vai sugerir aqui a autora, não é só o ato da Louise, né? Mas o que o sistema produziu. É uma sucessão de apagamentos aí que levaram uma mulher ao colapso. Então esse livro aqui vai contar pra gente, né, uma verdade ali bastante desconfortável. A Leila Slimani usou aí da roupa de um thriller, né, pra entregar pra gente um romance social devastador. Sim, de fato, quem é que cuida dos seus filhos quando você não está olhando? Então a babá assassina da ficção vai nos obrigar a olhar pras babás reais, né? Que histórias elas carregam, né? O que a gente tá dando em troca, além de um salário, né, que muitas vezes é injusto, né? Uma condescendência. Claro que a gente vai ter aqui uma reviravolta no final, que não falarei aqui, caso você não tenha terminado de ler o livro, caso você não tenha lido o livro, mas é uma loucura. Porém, Canção de Ninar não é um livro sobre loucura, é sobre um sistema que enlouquece. Livraço, isso aqui é bom, esse livro é bom. Já sei que muitos de vocês estão elegendo esse como o favorito do clube, e de fato é muito bom. Bom, espero que esse vídeo aqui contribua para os nossos debates. Muito, muito, muito obrigado por fazer parte do Clube do Livro do Moço do Vinho. Muito obrigado por estar comigo nesses 3 primeiros meses, nessa primeira temporada. Se por acaso você está vendo esse vídeo e ainda não é do clube, considere entrar para o melhor clube do livro que você vai presenciar. É isso, espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê nos próximos encontros do nosso clube.